Alguns minutos iniciais da palestra não foram gravados porque só avisaram que a palestra iria ter transmissão oficial pelo site da Unicamp depois de já ter começado. Além disso, a transmissão do site caiu várias vezes e algumas partes não conseguimos gravar por esse motivo. Porém, foi encontrado um áudio quase completo da palestra que foi gravado pelo Podciro. Incorporamos os trechos dos áudios que estavam faltando no vídeo. Agradecemos desde já ao Podciro pela gravação do áudio. Vamos ao vídeo. Só que a soma dos interesses identitários, por mais legítimos, nobres e graves que são, não dá o interesse nacional. E nós perdemos, então, a capacidade holista de compreender estrategicamente. Eu suporto essa minha observação com o experimento eleitoral e político europeu. Um jovem, que tem 62 anos, pode falar isso sem qualquer pudor, um jovem de 35 anos espanhol, viu todo o espectro político partidário e ao poder na Espanha. E a Espanha, estagnação econômica, inequidade agravada pela migração pesada vinda da descolonização recente, do ponto de vista do tempo secular. Entra a democracia cristã e faz a ortodoxia. Entra o socialismo, o PSOE, e faz a ortodoxia e chafurda na corrupção, porque é uma inerência do poder. Só o moralismo de goela é que imagina que você, por voluntarismo, acaba a corrupção numa sociedade que tem concessividade a esse tipo de coisa. É evidente que você não pode, não deve ser corrupto ele. Você, o animador do auditório, a referência simbólica da luta, não pode se conceder essas facilidades que um certo cinismo dos sessentões do Brasil está dando a operadores do campo progressista. Um progressista não pode contemporizar com a corrupção, sob pena de o discurso moral cair na mão da direita mais escrota, perdão o termo pouco acadêmico, mas em tempos de bolsonarismo eu não consigo achar outra palavra. E isso nós precisamos pensar. Comunistas, sociais-democratas, todos foram ao poder. E nenhum deles conseguiu oferecer ao espanhol, como isso é verdade na Europa inteira, os gregos passaram pelo mesmo drama, os irlandeses pelo mesmo drama, aonde há mais produtividade, mais riqueza, isso se atenua na Alemanha, mas também há um fenômeno protofascista, recrudescente, neonazista na própria Alemanha. Ora, eu estou falando do mundo. E essa é a primeira camada da crise. O que acontece se o neoliberalismo transformado no fim da história e a operação política rendida, prostrada a esta evidência, que, sob o ponto de vista europeu, até é compreensível, porque não é trivial o inglês, 2 séculos depois de primazia sobre o planeta, sede da Revolução Industrial, começar a competir com um produto industrial vindo da Ásia, em terceiros mercados e no seu próprio, sendo que esse produto industrial emergente da Ásia vem sem a cunha fiscal que onera o produto industrial europeu para financiar o welfare state. Então, se eu fosse um lord inglês nos anos 80, eu compreenderia a necessidade, não é, de você se adaptar a essa emergência da competição globalizada, vinda a partir de coisas que a institucionalidade judaico-cristã ocidental não compreende. E a angústia e o medo do futuro são a semente do nazismo e do fascismo. E da vocação autoritária para começar. Olha onde estão as sementes do nosso momento no Brasil. Isto vem para a América Latina. Não é para o Brasil, vem para a América Latina. Não é possível a gente fazer de conta que não está acontecendo uma convulsão na América do Sul. O México também não está nada bem. Renovou recentemente a sua liderança, tem um líder, parece, muito mais conectado com essas gravíssimas questões, mas as elites mexicanas foram longe demais. Permitiram que o norte do México fosse um ambiente geográfico de maquiladoras e deram aos americanos 85% do mercado destino do seu output exportador. O México corre aceleradamente a carreira, olha o México, para ser uma ex-nação. Porque o meio sul do México é miséria, pobreza e vontade de arrumar mala
e atravessar o Rio Grande e morrer, ou ser preso. Tem 100 mil crianças hoje em campos de concentração nos Estados Unidos pela política de contenção migratória do senhor Donald Trump. 100 mil crianças estão hoje em campos de concentração nos Estados Unidos. Como é que explode a coisa na América Latina? Vejam, para não ser muito chato, mais do que já estou sendo, vejam o que está acontecendo e pensem se isso é por acaso. Equador, Bolívia, Peru, Colômbia, a partir de ontem, Chile, Argentina, Bolívia recentemente, um golpe de Estado, Brasil, desde os estranhíssimos eventos de 2013. É bom que a gente, os cientistas sociais, nos debrucemos sobre aqueles estranhíssimos eventos de 2013, procuremos similitudes e rastros e pegadas comuns na tal Primavera Árabe ou no que acontece hoje em Hong Kong, de guerra híbrida, etc., etc., que é quase logo ex ante satanizada como se fosse um surto paranoide, não é? Para que a gente faça de conta que a história já não desencriptou documentos que mostram a influência pesada do Império Norte-Americano na desestruturação das democracias dos anos 60, 50 e 70 na América Latina. São documentos públicos hoje. Em 64 tinha um porta-aviões estacionado na Baía de Guanabara, em absoluta conexão com apátridas brasileiros vestidos de verde oliva, que de novo estão no governo. 9 generais hoje compõem o governo Bolsonaro. E esses 9 generais entregaram a Embraer para a Boeing. Então ninguém pense que a história é tão veloz que perdeu o nexo, as conexões. Ou se imagina uma potência que vai à guerra e gasta trilhões de dólares, que cerca o Irã, ameaçando uma convulsão grave no Médio Oriente, que joga um jogo pesado com a Rússia na sua vizinhança, na Crimeia, na Ucrânia, não está jogando no seu quintal. É claro que a lei aqui é do menor esforço, é o menor custo, basta a propaganda e subornar políticos. É muito fácil, é muito mais fácil, muito mais simples. Uma guerra de propaganda e subornar meia dúzia de políticos. Mandar o Steve Bannon introduzir a guerra híbrida e orientar esse absoluto louco que não tem tu, vai tu. Eles gostariam muito que fosse um Luciano Huck, um Geraldo Alckmin, uma pessoa mais fina, mais educada, para fazer o mesmo serviço sujo de entregar, de esquartejar a Petrobras, enfim. Mas não tinha tu, vai tu, porque existe um negócio maravilhoso que se chama povo brasileiro. Comete umas coisas erradas, vai para cá, vai para lá, nunca por culpa sua. É porque recebe o pacote muito bem embalado da nossa elite e não tem sido ajudado a politizar a sua compreensão das coisas. Data máxima vênia, por favor, não me entendam mal, porque também estamos vítimas da doença ancestral da América Latina do culto à personalidade. Que tem uma consequência imediata. Quando a gente mitifica em 210 milhões, a gente desacelera a sociedade civil e suas instituições organizacionais. O Brasil está sendo esquartejado, entregue, os direitos populares estão sendo desconstituídos e não se quebra uma vitrine nesse país. Não é de a gente pensar o que está acontecendo com o Brasil. Cadê os exércitos do Stedley? Sabe, cadê a CUT? Movimento estudantil. Isso eu não estou falando para agredir, não. Estou falando para dizer, rapaziada, nós estamos precisando de vocês. Agora estão tudo agarrado na agenda. Não vou dizer, porque senão... Do culto à personalidade. Pronto, voltei ao caráter científico, criptografado. Não é? Essa é a primeira camada da crise brasileira. Sem uma ideia redentora, que tem que ser conectada com quem está pensando incomodadamente no mundo acadêmico do mundo. Tem muita gente olhando o que isso está acontecendo e vendo precocemente. Por exemplo, o grande intelectual Noam Chomsky está pensando isso de forma antiga. De forma algo despolitizada, do ponto de vista dele é quase impossível, o Harari está falando umas coisas. E tem uma rede aí desconectada, inorgânica. Existe um pensamento progressista muito incomodado com esse status quo e tentando elaborar fora do back to the past seguro do manual de ser revolucionário marxista-leninista por uma nova institucionalidade, Mangabeira-Unger. Mas os políticos também estamos, aqueles que temos alguma coisa na cabeça, preocupados em tentar conectar uma conversa sobre isso. A segunda camada da crise é brasileira.
Claro que uma está conectada com a outra, mas a crise brasileira tem esse segundo componente que nos transforma, as três camadas, na pior crise da história brasileira, na minha opinião. A segunda camada é que o país está num vácuo constitucional. O Brasil celebrou um pacto generoso de reconstitucionalização em 88 e anunciou, sob o ponto de vista institucional, nosso comprometimento democrático, liberal, pluralista, mas anunciou audaciosa e generosamente, mas de forma algo descuidada e pouco reflexiva, um estado de bem-estar social, um welfare state, sem dar sustentação prática, concreta, pelos conflitos políticos inerentes a isso, ao financiamento e à entrega real desse estado de bem-estar prometido, solenizado como comprometimento público ante populações. Nossa geração, os sessentões, os cinquentões, que comemoramos com grande entusiasmo e alegria genuína este momento, ainda fazemos a defesa desse pacto pela nossa memória. Porque não é brincadeira, mas a juventude brasileira não tem mais nenhum apreço pela institucionalidade vigente no país. Todas as instituições centrais do país estão ilegitimadas na compreensão do nosso povo. Essa baderna institucional, nessa coisa de todo mundo trabalhando fora da caixinha, né? A depravação do poder político a partir do judiciário e do legislativo, mas são os poderes que são alcançáveis pela mão saneadora do povo, estão sendo usurpados por um despotismo esclarecido que vem ao encontro de uma ansiosa reclamação generalizada do povo por decência. E aí nós substituímos a ideia de uma lei severa que vale para todos, o devido processo legal, conquistas pacificadas universalmente há séculos, pelo justiçamento do herói, do salvador da pátria, do culto à personalidade e do lavajatismo humorista. Um picareta, cacete. Um picareta. E olha o risco que eu corro. E olha o risco que eu corro. Mas qualquer país do mundo sério não considera senão isso uma picaretagem. Um juiz condenar um político, não vou fazer juízo de valor da qualidade dessa sentença, e no ato seguinte, ser ministro do político que ganhou a eleição porque aquele outro não participou, ou pelo menos pensam que ele não poderia ganhar. Nenhum país do mundo admite essa violência. Isso foi feito ante o aplauso da esmagadora maioria do povo brasileiro, a quem eu amo e respeito, e a quem eu entrego a minha vocação. Mas ou a gente conversa as coisas como elas são, ou esse país não vai achar o caminho. Por que a Constituição brasileira está revogada materialmente? Porque, vamos lá, no prático, ela anuncia que todo cidadão brasileiro trabalhador tem direito a um salário mínimo, ao valor equivalente às suas necessidades básicas de comer, viver, morar, vestir, se transportar, e ainda comete assim, para mostrar sua generosidade, vírgula, e lazer. Então o salário mínimo tem que se incomodar com tudo isso, está escrito na Constituição. Isto é um direito do povo. O DIEESE, que é essa extraordinária unidade de inteligência sindical que o Brasil tem, o DIEESE faz o cálculo em cima do ditado constitucional de quanto deveria ser o salário mínimo hoje, para suprir essas necessidades básicas, R$ 4.900. E ele está congelado por 3 anos em R$ 998, quando a taxa de câmbio está partindo para os 4,20, daí só desce com muito artificialismo, o que quer dizer poder de compra deprimido, e os custos do viver, mesmo e especialmente em preços administrados pelo governo, como gás de cozinha, muito acima, não é, da inflação média que o país está experimentando. Essa Constituição está revogada porque ela anuncia o direito que o povo brasileiro tem, e nós precisamos proteger isso, o direito que o povo brasileiro tem, oponível a um dever do Estado, de uma saúde pública, gratuita, em qualquer nível de complexidade e sem qualquer condicionalidade. A classe média brasileira, e especialmente os barões, não percebem a transcendental gravidade desta promessa e da necessidade de protegermos-la, porque basta ser norte-americano morar por lá um pouquinho. Você sabe, o camarada, eu tenho repetido, eu tenho aí notícia e fui entender por quê. Um americano médio, se for atropelado no meio da rua, com a fratura exposta, a pessoa vai se ligar aqui para o 911, ele diz, não ligue para o SAMU não ligue para o SAMU não, cara, como não ligue para o SAMU? Não liga porque se o SAMU vier, $2.000, e o camarada não tem $2.000 para pagar.
Claro que este é o valor de quem tem plano de saúde, de quem pode e deve ajuizar as coisas para além. Mas o juízo médio do povo brasileiro com relação à saúde que tem é um desastre. O povo brasileiro se queixa de ser muito desrespeitado na saúde pública. E assim vai sucessivamente a Constituição brasileira, virando para as novas gerações uma abstração mentirosa. E aí a falta de amor à institucionalidade central do país é absoluta. Por exemplo, de novo, para a gente não fazer de conta que a gente não tem que discutir as coisas. Ninguém entendeu nada no debate que o Haddad foi. Eu perguntei para ele: Haddad, que merda é essa? Você botou no seu programa que vai convocar uma constituinte. De onde é que vem essa atribuição? Não, sou o Lula que mandou. Ora, espera um pouquinho. Agora está aí o bolsonarismo fazendo uma Constituição nova. Essa é a grande e grave questão brasileira que ninguém percebe com a transcendência necessária, porque não se dá ao povo o direito de refletir sobre o que interessa. E ela está agora formalmente revogada e em processo de substituição por um ideário constitucional oposto ao pacto do consenso nacional brasileiro. Esta é a segunda camada da crise. Quando você introduz uma emenda chamada 95 e diz que pelos próximos 20 anos o país está proibido de expandir o gasto corrente, exceto juro para banco, você está anunciando a revogação formal da Constituição. Por quê? Porque se eu digo que tem direito a salário, saúde, educação, etc., e acho um caminho para dizer que está proibido expandir o gasto corrente, eu anuncio, mas no mesmo passo eu anuncio de onde está documentada a mentira em que se transformou a Constituição brasileira. Ora, nascem 2 milhões de bebês por ano no Brasil. Vocês imaginam que por 20 anos esse país, a depender desse constituinte usurpador que está aí no Brasil, a partir do golpe contra a Dilma, não é? Esse constituinte usurpador está dizendo que por 20 anos o Brasil não vai expandir a atenção materno-infantil. Para começar, a Colômbia dá vagas aos garotos colombianos de 18 a 25 anos, 42 de cada 100, o Brasil dá 18. E esses 18, mais da metade arapucas, por regra, salvo exceções, cuja licenciosidade e o dinheiro público fizeram do Brasil a sede dos maiores conglomerados de educação privada do mundo, à custa de dinheiro público. ProUni, que é renúncia fiscal extensa, e FIES, que é subsídio para um crédito que não retorna. 11 milhões de garotos brasileiros estão inadimplentes no SPC, devendo 5 bilhões de reais sem poder pagar. E isso foi transformado em política, né? E defendida. Foi feita a apologia como uma virtude extraordinária de um país que dá 18 vagas, mesmo com esta concessividade no setor privado. Pois bem, a Constituição revogada, nós estamos avançando para a reconstitucionalização do país. E aí, veja, vamos tomar agora, por exemplo, o custo do Estado e o custo do trabalho. Ora, o Brasil tem há 30 anos a maior taxa de juros do mundo. Há 30 anos. Parte substantiva disso operada pelo campo progressista, lato sensu. Os sociais-democratas, autorreferidos do Fernando Henriquismo e sua banda, e os esquerdistas, nós todos, liderados pelo Lula, nós garantimos que ao mundo se oferecesse o testemunho de que o Brasil cobrou por 30 anos o maior juro do mundo. E ao cobrarmos o maior juro do mundo, nós geramos uma deformação fiscal insanável e estabelecemos uma trava agravante dos processos de estagnação econômica, qual seja, investir em papel rentista rende mais do que a rentabilidade média dos negócios da economia real. Na prática é a seguinte: se eu botar o meu dinheiro num papel, eu ganho mais na moleza do que eu ganho numa padaria, numa roça ou numa indústria. Mas o oposto é que é mais dramático. Se eu não tenho dinheiro, se eu tomar dinheiro emprestado para abrir um empreendimento, o resultado prático disso é que o meu empreendimento aberto me renderá menos do que eu terei que pagar para os bancos de juros. Isto explica concretamente. E aí o que acontece com a elite do baronato brasileiro? Mantém esta perversão, contra todas as evidências. O Brasil fechou 220 mil pontos de comércio nos últimos 3 anos. 13 mil indústrias foram fechadas no nosso país nos últimos 3 anos. 1 trilhão e 400 bilhões de reais vencidos é o débito dos empresários brasileiros sem precedente. 5 milhões e 500 mil microempresas estão
endividadas da iminência de falir. Pois bem, este conjunto monstruoso de coisas macabras tem a defesa de toda a liderança empresarial formal do Brasil. A Fiesp defende. Em São Paulo, no período Bolsonaro, fecharam 2.235 indústrias. Fecham-se 1.000 empregos industriais em São Paulo, locomotiva do Brasil, por mês. E a Fiesp, parabéns para você, Dilma, parabéns para você, Lula, parabéns para você, Fernando Henrique, parabéns, Michel Temer, parabéns, Bolsonaro. É uma dissonância cognitiva que beira agora o problema de neurolinguística. É problema de neurolinguística. Ou vocês acham que não é o ministro da Fazenda desta República ir a público dizer que a explicação para o nível baixo de poupança do país é que o nosso pobre poupa pouco. Se não for problema de neurolinguística, eu não sei mais o que é. O nosso pobre pouco a pouco. Ô Paulo Guedes, metade do povo brasileiro está vivendo com R$413 por mês. Isso está caindo. Muito bem. O buraco constitucional está sendo substituído. E dado que a trava do juro é o interesse do rentismo, a plutocracia, o baronato, pede que o Estado, que o poder político, desestresse os outros custos incorrentes na sua competitividade perdida. A saber, o custo tributário, pede uma reforma tributária, o custo previdenciário, que é o custo do trabalho, e a reforma trabalhista. Então, a ideia é estressar os outros custos, aqueles que financiam as políticas públicas, e estressar os custos incorrentes no trabalho para preservar a perversão do rentismo, que é ganhar dinheiro no mole sem produzir nada, há 30 anos. Não é trivial isso. Constrangimento provocador. Bolsonaro está pagando a menor taxa Selic da história. E nós da esquerda pagamos a maior taxa Selic da história. Se nós não olharmos esse barulho, nossos garotos do movimento estudantil, quando for tomar chopp, vão perder a batalha para o bolsonarismo, ou vão ter que sair no tapa, na irracionalidade, porque não dá para fazer de conta que foi o Bolsonaro que criou isso. O Bolsonaro foi o aproveitador, embalado pela população poderosa do Brasil, de tirar o pudor, de sair do armário e empurrar com casca e tudo essa agenda antipobre, antipovo e antinacional. Mas fomos nós outros que produzimos a base, penso eu, social e econômica para isso. Essa é a segunda camada da crise. A terceira camada da crise também já está indiciada, porque é só uma análise, essas crises estão imbricadas. É essa que todos nós testemunhamos. 13 milhões de desempregados, 38 milhões e 800 mil brasileiros empurrados para a informalidade. Atenção, é a primeira vez na história do Brasil que a quantidade de trabalhadores empurrados para a informalidade é muito maior e crescente do que os brasileiros que estão protegidos pela regulação previdenciária, por exemplo. É a primeira vez. 63 milhões e 700 mil brasileiros inadimplentes, com nome sujo no SPC, humilhados. Outro dia eu fui ver na televisão, por acaso, eu vi no Facebook, na verdade, porque televisão comercial eu não ligo, né, para proteger minha cabeça. Eu vi no Facebook uma reportagem da Ana Maria Braga sobre um leilão do Serasa. A câmera chegava e todo mundo, multidões, virava de costas, com vergonha de serem filmados na fila para tirar o nome do SPC e do Serasa. 63 milhões e 700 mil pessoas. O Brasil, já dei os números econômicos, vou só repetir, está dizimando o seu tecido produtivo. O número é muito grave, porque chama atenção para onde nós precisamos reverter o quadro. O Brasil, em 1980, tinha 30% da riqueza tirada da indústria, que paga os melhores salários, agrega valor, agrega dólares na exportação. Não é? Pois bem, hoje caiu para 11% e está definhando. Vai desculpar. Do ano 80 para cá, o Brasil só se desindustrializou. E nós tivemos ditadura, tivemos o populismo do Sarney, tivemos o Fernando Henrique, tivemos o Collor, tivemos o Itamar, tivemos o Fernando Henrique, tivemos o Lula, tivemos o Dilma, e o Brasil destrói sempre a sua estrutura industrial. A elite diz, mas isso é um fenômeno mundial, todo mundo está se desindustrializando. Mentira! Mentira! É fato que a economia, dos centros dinâmicos da economia do mundo, está substituindo a indústria tradicional por uma economia pós-industrial de serviços agregados a essa indústria. É fato. Mas neste período, a China em 80, se juntava-se com Malásia, Singapura,
Coreia do Sul e tal, tinha um produto industrial, a soma deles todos menor do que o brasileiro. Ontem, em 1980. Hoje a China tem um produto industrial 16 vezes o produto industrial brasileiro. Portanto, é uma grosseira mentira e um crime. Por quê? Porque não existe desenvolvimento sem cadeias produtivas complexas. É absolutamente vã, para não dizer criminosa, a ideia de que nós vamos sustentar desenvolvimento com base em commodities. Essa conta nunca fechou na história da humanidade. Milho, soja, proteína animal, petróleo bruto e minério de ferro in natura não pagam microeletrônica, química fina, bem de capital, informática, novos materiais, semicondutores. Essa conta não fecha. Portanto, nós não temos essa alternativa que a elite brasileira está nos dizendo. Como não temos a alternativa de dizer que nós vamos ser salvos pela prática de um bom mocismo internacional, pela afluência do capital externo. Meu povo, nunca houve uma experiência de uma nação só no planeta Terra que tenha tido essa experiência. Nunca houve. Diz assim, não, a gente vai fazer o manual do bom moço internacional, vamos desregulamentar, vamos privatizar, reduzir o Estado, introduzir segurança jurídica. O que você quer mais, meu patrão? Diga aí que eu vou fazer tudo. E depois que eu fizer, uma montanha de dinheiro desce no Brasil para nos salvar da nossa tragédia nacional, comunitária, do subdesenvolvimento, da estagnação e da barbárie social. Nunca houve isso. O dinheiro estrangeiro vai para onde ele se reproduz com prodigalidade. E o Brasil, do ano 80 para cá, cresce 2,2% os pífios por ano, em média. Esta é a tragédia do Brasil. A gente, entre 45 e 80, crescia a 6,7% ao ano. Crescemos a 15% ao ano. Crescemos vários anos acima de 10% ao ano. Multiplicamos por 100 a riqueza do Brasil entre 45 e 80. Por 100. Portanto, não é na China que a gente tem que se espelhar. Não precisamos imitar a Coreia do Sul. Olha para trás, cara, olha o Brasil. O nosso país, com esse mesmo céu aí, abençoado pelo Cruzeiro do Sul, o mesmo povo, contraditório, lindo, exuberante culturalmente, violento como alguém não consegue ser muitas vezes, e o mesmo chão que a gente ama. O que houve? É a política. Lá tinha um projeto cheio de contradições, mas o Brasil era guiado por um projeto. O nacional desenvolvimentismo, baseado em fluxos de capital internacional barato e de longo prazo que não existem mais, a crença ingênua de que a sofisticação tecnológica ia continuar com a corrida muito lenta, de maneira que a nossa tática de imitar os estrangeiros e não apostar na nossa própria inteligência parecia funcionar, e a gente ia substituir importações do que a gente trazia de fora e ia produzir aqui, imitando eles, revelou-se uma grande tragédia. Além do que, a agenda retardatária do conflito distributivo alocacional fez com que o Brasil empatasse em infraestrutura e empreendimentos estatais importantes, absolutamente indispensáveis, o dinheiro que não aplicamos em urbanização de favela, porque a hiperurbanização aconteceu como ninguém aconteceu, porque novidade. Você sai da semi-escravidão do campo para trabalhar numa indústria com carteira assinada e 13º salário que só está na cidade e no Sudeste. Resultado, 80% do povo que morava no campo em 45 passa 82% a morar na cidade em 80. A reforma agrária que não foi feita, toda a agenda retardatária do Brasil deve ser essas opções, mas o Brasil produziu esses números. E as suas duas premissas sumiram: a sofisticação tecnológica e a eletronização do meio financeiro, smart money, a arbitragem de lucros de curtíssimo prazo com dinheiro eletrônico, quebraram o Brasil. E de lá para cá, nossa elite política não consegue debater uma alternativa. Não é por irresponsabilidade, incompetência só que são grandes. Muito menos por corrupção, que também é constrangedora. Nosso problema é a tragédia brasileira. Quando isto aconteceu, a caricatura desta crise, que é o maior estímulo de mudança, é a crise. Dado que a gente não faz isso pedagogicamente, a construção, a energia de mudança vem com as crises. Quando essa crise aconteceu, a gente tinha uma ditadura. E o resultado é que a gente não podia discutir economia política, porque a reunião entre o Brizola, o Arraes, o Ulisses Guimarães, o João Amazonas, o Luiz Carlos Prestes, o Teotônio Vilela, o Tancredo Neves, o Franco Montoro, era uma reunião entre democratas cristãos rurais do interior de São Paulo, né? Católicos mineiros, comunistas internacionalistas como Prestes, nacionalistas armados como Brizola, e o João Amazonas, que liderou a guerrilha no Araguaia. Se fosse discutir economia política, essa reunião acabava em tapa e não tinha segunda.
Portanto, nós tivemos que adiar toda essa discussão em nome do consenso raso, mas absolutamente grave e transcendental, portanto, estavam certos os do tempo, de reinstitucionalizar o país. Então, fomos para uma agenda consenso de anistia, eleição direta, constituinte. E aí, juventude, nós ganhamos todas. Nós, a minha geração, acredita no milagre da política contra uma ditadura que parecia invencível, porque escorada no poder internacional, escorada num ciclo de crescimento econômico monstruoso, que aconteceu ainda com Médici, com Geisel, escorada numa série de fatores em que a classe média brasileira, excitada pela mistificação religiosa, marchou com Deus, pela família e a liberdade, contra o perigo comunista. Porra, esse país muda para não mudar nada. Isto aconteceu no nosso país. Resultado, redemocratizamos o país, mas o modelo morto pede um novo modelo. E agora, com a redemocratização, nós não conseguimos achar. Porque as duas grandes forças que operaram o Pacto Constituinte de 88 resolveram, pela questão específica de São Paulo, rivalizar agressivamente entre si e não cooperar. PT e PSDB. Resultado prático, o velho Brasil corrupto, fisiológico, patrimonialista é a única coisa que não sai do poder. É uma coisa caricata. O Romero Jucá era líder do governo Fernando Henrique no Senado. O Romero Jucá era o líder do governo Lula no Senado. O Romero Jucá era o líder do governo Dilma no Senado. O Romero Jucá era o líder do governo Temer no Senado. O Meirelles era o homem que idealizou a política econômica do Lula, em linha com o Armínio Fraga, que idealizou a política econômica do segundo Fernando Henrique. Foi ministro do Temer, que nós chamamos de golpista, e é hoje secretário do Dória. Não tem alguma coisa errada não, pelo amor de Deus, só sou eu que estou vendo essa esquisitice no Brasil. Não estão percebendo que essa prostração ao ideário está matando o país? E isso nos traz a conclusão da nossa reflexão. Eis aí o tamanho e a complexidade da crise. Para mim, desta percepção, saltam fortes duas conclusões. Primeiro, isto não é problema de trocar Chico, Maria ou José por Rita, Pedro ou Antônio. É vão o culto à personalidade. Não existe São Ciro, não existe São Bolsonaro, infelizmente não existe São Lula. Não existe isso. Qualquer país do mundo que empate suas energias nessa crença vai dar com os burros na água. Quem não precisasse entender isso pela sociologia, pela política e pela história, dá uma olhadinha no experimento boliviano. A Bolívia, na contramão do Brasil, estava crescendo agora a 6,5%, era o país que mais crescia. A Bolívia estava agregando valor na sua base de produtos tradicionais. A Bolívia nacionalizou o lítio, que vai ser mais rico do que o petróleo, porque é a base das baterias de carro e de celular, de carro elétrico e de celular, e estava se esforçando para agregar valor no lítio. A Bolívia estava fazendo o mais importante mecanismo de distribuição de renda em experiência na América Latina. E acontece um golpe, que é antecedido pela divisão profunda do povo boliviano numa eleição que permitiu a denúncia de fraude. Por quê? Porque a sociedade civil boliviana foi obrigada a acreditar que só tinha um boliviano capaz de cuidar da Bolívia pelos séculos a fio. E, infelizmente, a gente morre ou sofre desgastes. Existe um mundo rural, cripto-reacionário, conservador, que pouco está se lixando para a questão ambiental, que manipula o trabalho em condição semi-escrava ou abertamente escrava, etc. É fato que existe. Mas este país, quando cresce 2%, que é a média dos anos 80 para cá, traz um déficit na conta com o país do estrangeiro de 124 bilhões de dólares. E quem paga essa conta são os agricultores e os mineradores. E a gente espanca esse povo, como espanca também a emergência de uma pequena burguesia periférica que já tem ódio da política, tem ódio do Estado, tem ódio do governo, que para eles é um barulho, é um fiscal corrupto, que vem tomar dinheiro porque ele não tem o alvará, e que não acredita mais em nada e resolveu aderir à autoajuda. Resolveu aderir ao neopentecostalismo, aceita Jesus e vai trabalhar de madrugada. Ele com 3 empregados na mesma carona. E essa turma tem uma cabeça de pequena burguesia.
E o cacoete esquerdista viciado do passado empurra esta imensa quantidade de pessoas para a direita. Este é um grosseiro equívoco. Se a gente achar que o povo está indo para o neopentecostalismo porque é tudo idiota, explorado por um pastor salafrário picareta, a gente simplesmente está insultando o nosso povo. Nosso povo está indo para lá, sabe para quê? Procurar pertencimento, procurar conexão, procurar um tecido para ele se integrar, porque a política e o comunitário no Brasil morreram. São abstrações imundas, caríssimas, hostis ao esforço de empreender, trabalhar e produzir que essa gente tem. Este é o desafio de entender o país novo. E aí você fica amarrado a um esquerdismo da mais-valia, que era baseado num setor industrial, que está morrendo, não existe mais. A CUT não consegue entender porque ela não bate mais na porta de uma fábrica. O senhor ouviu o cara dizendo lá, vai para a puta que pariu, Wagner. Eu ouvi isso. Sabe por quê? Porque o camarada agora está aí na lógica do Bolsonaro. É menos direitos e emprego. Bolsonaro, ele não é idiota, ele é orientado, ele é imbecil completo. Mas nesses valores, ele é orientado pelo império. Esse Steve Bannon está destacado para construir o discurso, e o bolsonarismo dispensa o Bolsonaro já. Mas o bolsonarismo é muito mais forte, complexo, e ele está vivendo dessa polarização. Só existe esta perversão pelo fracasso do lulopetismo no campo do imaginário do povo brasileiro. E essa saudade do passado, de um tempo que foi bom e vai voltar, não vai. Ou a gente constrói a novidade, e a novidade é um novo projeto. E projeto já é uma palavra que não pode ser dita com tanta rapidez. Projeto é uma ideia. Projeto é um punhado de conflitos, cada qual mais perigoso. E eu devo adiantar para sabermos o tamanho do desafio político, é que nestes conflitos que importam num projeto, nós estamos perdendo feio em todos eles. Porque projeto antagoniza com o mainstream. Projeto supõe plano. Plano supõe coordenação, supõe um cérebro. E este plano, e esta coordenação, e este cérebro não tem outro, é o Estado. Não existe um algoritmo, um supercomputador, um robô que vai fazer isso por nós, é o Estado. E hoje a grande questão é negar o Estado. Pega-se os maus exemplos que não faltam impunes, noveliza-se em tempo real, se esconde o mérito extraordinário que o serviço público produz, com os recursos precários que tem, e a tempestade perfeita está feita. E atribui a esse Estado e à sua complexidade monstruosa o mal-estar da vida do povo. Portanto, substituir o laissez-faire, a prostração, aceitar o caminho neoliberal e tentar humanizar o caminho e dourar a pílula, pode até dar 4 anos, 6 anos, 8 anos, mas não funciona. Por quê? Porque a economia não é global. A única coisa que está globalizada, gente querida, é uma informação, que é o padrão de consumo ao qual nós cedemos incautamente nossa aspiração de felicidade. O Mujica sistematiza isso numa frase. Diz ele que a esquerda latino-americana falhou porque criou consumidores e não cidadãos. E é basicamente isso. Ser feliz modernamente é quanto de uma expectativa de consumo sofisticada que eu tenho inteligência pela internet, pelos outdoors, pela rádio, pela televisão, por todo o buraco da cabeça, eu dou conta de praticar com a renda apertada que tenho. E aí eu me predisponho a optar pelo bom, bonito e barato sem qualquer outra ordem de consideração. Lutar pela questão da sustentabilidade ambiental nesse ambiente é causa perdida. Por que o Bolsonaro tira 70% dos votos do Acre, do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, sai devastando, só não ganha no Pará? Por quê? Será possível que a gente não tenha humildade para entender? Será possível que a gente não tenha um mínimo de compostura com o povo brasileiro para não compreender que a culpa é nossa? Não é culpa que é um problema mais católico, a responsabilidade é nossa. E não é para fazer autocrítica como autoflagelo, eu não participo dessas coisas. É para compreender o futuro. É para não imaginar que a sorte do Brasil está amarrada a um back to the past, artificialmente financiado por um ciclo exótico de preços altos de commodities.
E achar que expandir o consumo sem preocupar com a produção, criar uma cultura consumista por adesão a essa coisa estúpida que a humanidade está sofrendo, que é achar que ser feliz é consumir um padrão que vai matar o planeta Terra, isto não pode ser. O projeto, portanto, tem que ter clareza. Nós temos que dizer que país queremos ser. Concretamente, alguém acha que alguma coisa séria sai do espontaneísmo individual, do curto-prazismo, em qualquer nação do mundo? Sabe quando é que os norte-americanos começaram a ser o que são? Lá atrás, quando Abraham Lincoln fez a reforma agrária. Os filmes que a gente assiste de faroeste americano, eu assisti mais do que vocês, embora o Tarantino esteja recuperando de forma caricata, mas muito interessante, não é? Vocês viram o Django? Não é? Veja bem, aquilo era a crônica da reforma agrária, do conflito rural. Os norte-americanos meteram um decreto. E era o seguinte, que a propriedade de 65 hectares, quem quer? E a infraestrutura, o Estado norte-americano foi com ela. E as bases tradicionais de extrair sua riqueza das commodities, do algodão, do amendoim no sul, com base em mão de obra escrava, foram violentamente reprimidas. Houve uma guerra civil que matou milhares de pessoas para impor um ideário. Nós aqui não estamos dispostos nem a sujar roupa de sair de um grupo de WhatsApp para ir na rua quebrar uma vitrine. Não é possível que uma nação se construa. Não precisa. Não precisa começar por aí. Não precisa começar por aí, quebrando vitrine. Mas se for necessário, volto a dizer, democracia não é um regime de concessão. Democracia é um regime de conquista, que supõe um cidadão ativamente informado, capaz de se proteger das manipulações interesseiras de 1000 fontes e de se blindar, né, do personalismo para estar numa engrenagem coletiva, entrar no movimento. E para isso é preciso que o movimento responda concretamente pelo sacrifício de hoje, distribuído de forma justa e equitativa, e é tudo o oposto que nós estamos assistindo, em nome da construção de uma coisa onde eu vou caber, se não a mim, cabe ao meu filho no futuro. Isto constrói uma grande nação. Os norte-americanos são o que são, porque lá com Hamilton, os americanos proibiram por mais de um século concentração financeira. Quando eu fui morar em Harvard, quando eu fui morar em Cambridge, para estudar em Harvard como pesquisador visitante, era proibido ter banco fora de Massachusetts. Um banco de Nova York não podia abrir uma agência em Massachusetts, vizinho, com Connecticut no caminho. Mais de 100 anos era proibido. No Brasil, a esquerda deu a 5 bancos o oligopólio para controlar 85% de todas as transações financeiras. Por isso que o juro da Selic cai, mas o desconto da duplicata aqui em Campinas custa 42% ao ano. O juro Selic a 4,5%, a inflação a 3, a 5, a inflação a 3,5% e o juro na ponta do cheque especial 300%. O Visa nos Estados Unidos cobra 34% de juro ao ano, no Brasil cobra 500% de juro. Porque o Banco Central brasileiro está entregue desde sempre ao sistema financeiro, com a chancela do mundo de esquerda do Brasil. Ou a gente conversa enquanto tem tempo para cicatrizar nossas diferenças, ou o back to the past saudosista, né, ao tempo mágico, que nem foi tão mágico assim, eu estava lá ajudando a fazer, bancando os riscos. Não foi tão mágico assim, apenas veio na sequência, né, de uma tragédia que foi o governo Fernando Henrique. E aí você consegue achar que aquilo é muito bom, que nem o Fernando Henrique, pareceu no primeiro momento uma coisa muito boa, destruindo o tecido produtivo brasileiro, manipulando a taxa de câmbio para financiar o consumismo, criando conta externa absolutamente degringolada no Brasil. Por que o projeto tem que ser nacional? O nacionalismo hoje é um valor muito perigoso, porque essa ultradireita, acabou de nascer o partido do Bolsonaro aí, ele é antiglobalista. O Steve Bannon é um fascista nacionalista, portanto, olha onde é que nós estamos caminhando. É preciso tomar muito cuidado, mas não pode desertar de uma compreensão. Qual seja, as condições de empreender, portanto, de produzir, de trabalhar, de ter emprego, de ter salário, de ter imposto, não são globais. São intrinsecamente nacionais. Personalidade e custo do capital. Faz 11 anos que o mundo está com taxa de juros negativa. E o Brasil é a maior taxa de juros do mundo. Faz 11 anos que a taxa de juros no mundo rico
é abaixo da inflação do mundo. Hoje tem 13 trilhões de dólares aplicados a juro negativo. E o Brasil tem a taxa de juro maior do mundo. Bill Gates, Steve Jobs, Facebook, Zuckerberg, todos nasceram de um negócio que não tem sequer o nome em português. Venture Capital. No Brasil, os caras estão fraudando o nome de Venture Capital. Outro dia quiseram ganhar um Fusca de mim, porque estão fraudando como se eu pegar dinheiro de carry trade, pegar dinheiro a zero de juro lá fora e aplicar aqui no banco, como é que chama? Banco não sei das quantas, uma fintech dessas, seja Venture Capital. Não é. Venture Capital é um dinheiro que se associa ao jovem empreendedor inovador sem garantias e sem juro. Se associa ao risco e se remunera do êxito potencial deste empreendimento. Pois bem, o nacional aqui tem a ver também não só com a personalidade do capital e o seu custo, tem a ver com tecnologia. Este bom, bonito e barato que nós inconscientemente atribuímos a ele a capacidade de ser feliz, o que é um grande engano, que explica a grande frustração da humanidade nesse momento, e vai matar o planeta Terra se isso não for mudado, isso é produto da tecnologia de última geração. E a grande pergunta que se vai fazer, o domínio tecnológico é global? Quem sabe fazer um celular no Brasil? Essa sala tem mais celular do que gente. Todos vêm de fora. 86% da química fina dos remédios que a gente toma vem de fora. Toda a microeletrônica vem de fora. Toda a informática vem de fora. Todos os novos materiais vêm de fora. Meu paletó eu jogo dentro da gaveta da Gol. Não tenho paciência, jogo. Quando eu chego no hotel, eu penduro assim, ele não amassa mais. Essa microfibra vem de fora. A China ganhou a concorrência do exército, de fornecer os uniformes do exército brasileiro. Ô Brasil, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do exército brasileiro. Não estou falando agora de tecnologia, estou falando da outra assimetria e escala. Então a agenda desse empresariado maluquete do Brasil está praticada num lugar chamado Sulanca de Caruaru, Vod. A Sulanca de Caruaru, lá, essa agenda estúpida está praticada. Lá não tem imposto, lá não tem encargos trabalhistas, lá não tem carteira assinada, lá não tem previdência social, mulheres grávidas trabalham de sol a sol, 12, 14 horas, crianças saem da escola para pedalar uma máquina, um overlock para fazer pano, jeans, e uma calça jeans chinesa chega lá em Caruaru mais barato do que custa produzir nessa condição selvagem. Informação cultural, o salário por hora trabalhada chinês já é mais alto do que o que se paga no Brasil. Portanto, há de ser nacional o projeto por conta dessas assimetrias. E desenvolvimento por quê? Porque se nós não crescermos a uma conta consistente, que supere os ganhos de produtividade, que é a troca de gente por máquina nos processos produtivos, e acima dos crescimentos demográficos, o Brasil não vai responder ao drama do estoque monstruoso de desemprego e informalidade e do fluxo de 2 milhões de garotos precisando entrar no mercado da produção e do trabalho quando começa a vida. E crescimento econômico não é consequência fatalista do acaso. É consequência de 3 fatores nos quais o Brasil precisa, ao redor deles, debater. Construção de um nível alto de poupança nacional em oposição à ilusão dos últimos 30 anos de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo capital dos outros. Nunca houve isso. Construção de um processo racional, inteligente, pactuado democraticamente, penso eu, para estabelecer um projeto nacional de desenvolvimento com metas, prazos, orçamentação, divisão de tarefas, mas que coordene as energias de um Estado forte, na contramão do desmonte do Estado, de um empresariado convergente com o comprometimento com o desenvolvimento estratégico do país em oposição ao rentismo, e com uma academia que produza, para além da sua autonomia acadêmica e da ciência livre que ela deve desenvolver, as respostas técnico-científicas do desenvolvimento aspirado ou consensado ou hegemonizado, conforme nós conseguimos maior ou menor taxa de consenso no Brasil. E, por fim, e termino, investimento em gente. Com 7 anos de escolarização média, é só um número, isso aqui não vai para canto nenhum. Com 7 anos de escolarização média, não se pode falar em produtividade. Com 600 mil casos de dengue, não existe produtividade. Com 700 mil casos de malária por ano, não existe produtividade. Sem uma aposta numa educação emancipadora, que bana o enciclopedismo raso, como diz o Mangabeira, em que a gente sabe quase um pouquinho de quase tudo e não sabe profundamente de nada. E pior, com uma educação que apenas nos ensina a replicar informações que os outros produziram, nós não vamos para canto nenhum.
mais viva. Tudo isto é praticável. O Brasil não tem interdição física, somos um de 3 mais pródigos países em qualquer recurso físico que você queira considerar. Petróleo, bioenergia, terra agricultável, taxa de insolação, biodiversidade, clima, água, tudo fisicamente o Brasil é um pinheiro, o segundo ou terceiro do mundo. Gente, 210 milhões de pessoas a quem se dando a oportunidade, já provamos sermos capazes de qualquer desafio. Quem tiver dúvida, vá ali no projeto Sirius, aqui do lado de vocês. Nós estamos fazendo um acelerador de partículas. Na contramão do mundo, nós não vamos acelerar prótons, nós vamos acelerar elétrons, que é uma partícula muito menor. E a ciência derivada potencialmente disso é absolutamente inimaginável. Nós estamos fazendo aqui, vizinho a vocês. Vizinho a vocês. Agora, isto não acontece pelo espontaneísmo do mercado. Por quê? Nós estamos degradando a indústria, estamos internacionalizando a plataforma produtiva brasileira, de maneira que ciência, tecnologia e inovação, que são o outro nome de soberania e independência, não serão feitas pela iniciativa privada. Vocês acham que a TIM, uma empresa italiana, vai fazer pesquisa e desenvolvimento aqui e não na Itália, seu centro dinâmico global? Vocês acham que a Nokia, que monta aqui com grande subsídio os celulares no Amazonas, lá na Zona Franca de Manaus, vai ser o seu centro de pesquisa e desenvolvimento em Campinas? Vai ser na Finlândia. E isto é assim que a vida foi sempre. Agora os americanos estão numa guerra violenta com a China, para ensinar nós abestados, né, como diz o meu conterrâneo Tiririca, né, de que a gente ensina para os outros laissez-faire, mas está lá os americanos proibindo a China de comprar Qualcomm. Estão lá os americanos fazendo política industrial de comércio exterior, sendo a maior plataforma industrial do mundo ainda hoje, enquanto ensinam para nós liberalismo, livre comércio. Esse louco agora anunciou, evidentemente que é só papo furado, uma área de livre comércio com a China. Vocês imaginam, a China tem escala gigantesca, se financia zero e está na ponta tecnológica financiada pelo governo. O Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa, que não tem escala, está extensamente anacronizado do seu ponto de vista tecnológico, seu padrão produtivo, e se financia 40% de juros ao ano. Meu irmão, não fica um. E aí com que nós vamos pagar o tênis que vem da China? Com que dinheiro nós vamos pagar o remédio? De onde que vão vir esses dólares? Enfim, é possível, mas o Brasil precisa discutir muito mais diferente do que estamos discutindo hoje. Obrigado por sua atenção. Obrigado. Quando me convidaram para mediar esse ciclo de debates, e eu fiz um aqui em 1986, que acabou gerando 2 livros que escrevi, publiquei há poucos anos atrás, chamado Brado Retumbante, e que trouxemos para cá, para a Unicamp, figuras da política como o Brizola, o Lula, o Gabeira, o capitão Sérgio Macaco, Fernando Henrique Cardoso. O Ulisses acabou não vindo na ocasião, que era uma das figuras, era pré-eleição de 1989, já os candidatos começavam a se definir, e foi um ciclo muito interessante naquela época. Mas quando me chamaram agora, eu falei, vai ser moleza. Vai ser moleza porque as pessoas convidadas são muito competentes, os assuntos são interessantes, a crise tal, e as perguntas são feitas da plateia. Bom, eu estou aqui com uma lista de perguntas que vocês podem ver, eu não tenho como resolver, atender a todas. Então, eu tenho um critério, que eu peço desculpas se não vai contemplar todo mundo, que é juntar aquelas que são mais frequentes, mencioná-las, e as outras nós não vamos conseguir formular todas. É impossível. Ótimas perguntas. Eu vou tentar fazer pedindo ao Ciro para sintetizar um pouco na resposta, o que sempre prejudica, porque são perguntas complexas, né? E a primeira leva aqui é sobre o seguinte tema. O Shafi Murad pergunta: o que podemos fazer para acabar com a polarização atual, como atrair a maioria silenciosa? O Daniel Campos, estudante da Escola Fundamental, diz o seguinte: o senhor acha que há uma crise ideológica, tanto nos eleitores quanto nos representantes da esquerda? O Paulo Teixeira
da aluna de mestrado da Faculdade de Engenharia Mecânica, o que acha da renovação política nas últimas eleições? Como acabar com a divisão que o país vive desde 2014? O Davi Antônio Guimarães, estudante da FACAMP, em meio às convulsões sociais ao redor do mundo, a desigualdade recrudescendo, além da lógica da guerra híbrida, é possível acreditar em 2022 na manutenção das bases de 88 com uma ampla coligação política progressista? Seria o caso de imaginar um cenário mais caótico e violento? O Maurício Cardenete, psicólogo, desde a década de 80 vejo a esquerda dividida. Você vê a união possível? Qual é o caminho? O Rodrigo Barbosa, em tempos de avanço da extrema-direita, pelo bem da democracia, centro-direita e centro-esquerda deveriam se unir. As recentes falas e atitudes do senhor, porém, não permitem sequer à esquerda de dialogar. Como pensar em saída de uma crise política sem conciliação? O Leandro Camargo de Oliveira, estudante de História, dadas as divergências entre os partidos de oposição nesse ano de 2019 e a necessidade de manter uma frente para combater os planos nefastos do governo, em que condições se daria uma conversa com Lula e o PT? Uma frente de sucesso nas eleições municipais pode mudar o cenário em 2022? O Dream Team é possível? O Harari diz que, num mundo inundado de informações, ter clareza é poder. Diante das constantes notícias falsas, é possível pensar num debate racional, né? Seria possível debater uma união, diz o João Guilherme aqui. E, finalmente, o Jonathan, da Unicamp, se há uma tendência de avanço tecnológico, tornar a mão de obra humana, como se preparar para as crises por vir. Há a possibilidade do... essa aqui eu vou deixar para depois juntando na outra, porque está fora do coisa. Mas, em resumo, a pergunta é o seguinte: dá para pensar numa frente ampla? Olha, não se preocupem com isso. Né? Quando a gente tem vocação política verdadeira, a gente adquire uma espécie de arte, de habilidade, em relação ao tempo, que é diferente do tempo psicológico médio das pessoas, que tendem naturalmente a uma certa ansiedade de antecipar o futuro. Nós outros que temos a pretensão de construir o futuro, não de apressá-lo, não de aderir a ele, ou antecipar a visão dele, portanto temos um pouco menos de angústia com a questão do curto prazo. E eu penso o quê? Eu penso que neste momento o pensamento progressista brasileiro tem que entrar em ebulição. Não é só em debate e discussão, tem que entrar em ebulição. Eu proponho que tudo que seja sólido se desmanche no ar. Eu proponho que todas as seguranças que nós tínhamos sejam postas de lado. 6% no primeiro turno da sua reeleição, tira 32% dos votos e o Bolsonaro tira 68%. Será que é possível a gente chamar o povo de São Paulo de fascista nesta proporção e não fazer nem sequer uma reflexão sobre nossos erros? Sobre nosso absoluto afastamento da respeitabilidade do nosso povo, quanto mais da confiança do nosso povo para a construção do futuro. Escuta aqui. O Rio de Janeiro elegeu assim, 70% Bolsonaro, genocida, vício e, para merdalhar, Crivella prefeito. O PT ganhou as eleições no Rio de Janeiro a vida inteira. É o maior ajuntamento de artistas por metro quadrado depois de Hollywood. Mas também são cientistas, são engenheiros, é a COP, é a Petrobras, é o Banco Central, enfim, intelectuais absolutamente, a sede da Associação Brasileira de Imprensa. Eu vou agora assumir que o povo do Rio de Janeiro, a conta de 70% virou fascista. Se o PT lulista quiser assumir, assuma. Eu vou assumir que o Rio Grande do Sul deu sucessivas vitórias ao PT, Bolsonaro ganha com 70%. Porra, e o Bolsonaro é nossa sorte. É o pior intérprete que essa direita tosca podia ter, porque é um imbecil, é um depravado, é um corrupto, é um incompetente, é um burro, produz tiro no pé todo dia e está dando uma surra na gente. Vocês gostaram? Vocês gostaram, mas eu estou dizendo uma coisa que é a mesma da outra. Ele nos derrotou fragorosamente.
pela mão do nosso povo. Será que foi fake news? Claro que houve fake news. Você ir para o mar, você ser marinheiro e ir para o mar reclamar do mar é besteira, fake news vai ter. Antigamente lá em Sobral chamava de falsidade, de mentira. Eu vi uma eleição lá em Fortaleza, eu fui prefeito lá, e o adversário nosso pegou a nossa candidata e becou 100 garotos, treinou os menininhos para ficar dentro de ônibus, indo e voltando, o dia todinho falando alto. Sabe aí? Vão acabar com a passagem única, com o bilhete único, vão acabar com os terminais, agora você vai ter que pagar o outro. É verdade, não é mentira de política. Não, é verdade. Fake news eu já conheço isso desde sempre. Desde que a vida é vida, agora está. Né, como diz o Domênico de Masi, deram voz a uma legião de imbecis. A deep shit na internet, de fato, pode botar um filme, eu tirando a roupa, batendo na mamãe. Tudo bem. Mas atribuir a fake news à eleição do Bolsonaro é falta de humildade. Nós entregamos para a direita mais corrupta que pode existir no mundo o discurso da decência. Se reclamar que o Lula não teve um devido processo legal, eu sou pioneiro, não foi agora não. Eu me propus a entregar um grupo de juristas que tirasse o Lula da mão de uma prisão arbitrária para entregar numa embaixada, e o Lula entendeu mesquinhamente que eu estava querendo tirar ele do meu caminho de candidato. O Lula sai da cadeia agora e é candidato de novo. Me explica uma coisa, o Lula, aqui é uma universidade, quem daqui não sabia que o Lula não podia ser candidato em 18, pela lei da ficha limpa? Levante e fale, eu não sabia, eu achava que... Não tem não, todos nós que somos letrados sabíamos que a lei da ficha limpa impedia alguém condenado em segunda instância, injusto que seja. O que é que faz o Lula? Sou o candidato. Sabe qual é a presunção disso? A idiotice nossa, a ignorância do nosso povo. É uma aposta que eu não aceito mais. Por quê? Porque você até pode ganhar uma eleição, mas não governa. Ou governa e depois desastra o país. Quantas eleições o Fernando Henrique ganhou, o PSDB ganhou nacionais depois da fraude eleitoral que fez em 98? Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Eu, com toda a precariedade, 37 segundos na televisão, ganhei do Alckmin em São Paulo. Isso não é problema do Alckmin, o problema é que o PSDB fraudou o compromisso do real lá atrás, do câmbio a 1 por 1, etc, etc, e o povo não é idiota. Caramba, a Dilma fez a mesma coisa. Igualzinho. Disse na campanha que o Aécio ia desvalorizar o real, disse na campanha não sei o quê, vai lá e bota o Levi no Ministério da Fazenda, faz uma renúncia fiscal de 86 bilhões e quebra o país, e o câmbio vai a 4,5. Aí nós agora estamos esculhambando o Bolsonaro porque está a 4,20. A Dilma levou a 4,5 há anos atrás. Se atualizar a inflação, dá bem pertinho dos 4,20. E não aconteceu nada. Ora, eu ajudei a vida inteira. E vou continuar ajudando, mas não ao PT. Eu vou ajudar a construir um caminho para o pensamento progressista brasileiro. E estou disposto a falar o que acho necessário de ser falado. Agora, não é a desunião da esquerda o nosso problema. Por favor, tire isso da cabeça. Isso é conversa do hegemonismo, da burocracia corrompida do PT. Para quem não tem debate nem interno, quanto mais com as outras forças. São declarações. A questão básica é o seguinte: que dia que nós estivemos desunidos? Em 89, eu era prefeito de Fortaleza, o Lula era uma mirabolância. Nunca tinha, né? Nada e tal. Eu votei nele no segundo turno, Brizola votou, Covas votou, todo mundo votou. Em 94, o Lula ficou contra o Itamar e contra o Plano Real, povo. Escuta, nós fizemos o impeachment do Collor todos juntos. Eu já era governador do Ceará, nós fizemos o impeachment do Collor todos juntos. Qual é a óbvia consequência do impedimento do Collor? A posse do vice. O Brasil em frangalhos. Aí o Itamar toma posse, na madrugada o Itamar me chama dizendo que não vai assumir a presidência da República, chamou a mim, ao Tasso e ao Fernando Henrique, não vou assumir a presidência da República. Por que, Itamar? Porque o Lula me anunciou que vai para a oposição. Porra, ligo eu para o Lula, Lula, a gente faz o impeachment, o Itamar toma posse, o país caindo os pedaços e você vai para a oposição, nós vamos também. Vocês imaginam, se o PSDB e o PT vão para a oposição, eu era do PSDB, fui fundador na época, primeiro governador eleito, vamos para a oposição, todo mundo deixa o Itamar aí pendurado na brocha, arrebenta o país para a gente explorar o desastre que vinha depois. O Itamar foi lá e criou as energias para fazer o real. O Lula ficou contra o real. Eu ligo para ele, Lula, porque o Lula é uma pessoa que eu conheço da televisão, um velho amigo de 35 anos. Lá atrás a gente abrigou, o Lula ficou contra a Constituinte.
Então agora eu vejo o fervor da Gleisi Hoffmann, que a Constituição brasileira está sendo insultada. O PT negou-se a assinar a Constituição, cacete. Quando houve o colégio eleitoral, que a gente achou essa engenharia por cima, de conservadora, de transitar do poder da ditadura para a democracia, lançamos o Tancredo, o Lula vetou o Tancredo, expulsou a Beth Mendes, expulsou a Ayrton Soares do PT, porque por eles preferiam que o Maluf ganhasse sozinho no colégio eleitoral, para que o Brasil se fudesse mais ainda e o PT antecipasse seu projeto de poder. Cara, chega. O Collor ganhou a eleição porque o Covas ganhava, o Brizola ganhava. Consulta o Ibope da época. Vejam, a internet hoje permite a gente documentar o que está falando. Força Armada, ok, votamos todo nele. Brizola aceitou ser vice do Lula. Na experiência do Lula é vitorioso, o Brizola queria ser ministro, o Lula recusou o ministério para o Brizola, que morreu amargurado, em oposição ao Brizola. O PT não deixou o Luiz Carlos Prestes falar no 1º de maio, porque o Prestes tinha sido expulso pelo Roberto Freire do Partidão e o Brizola deu a ele a presidência de honra do PDT. Eu estou falando na história porque é o seguinte, eu estava lá. Sabe há quantos anos eu ajudo o lulopetismo? 30 anos. E sabe qual é o respeito que eu adquiri dessa gente, porque agora resolvi criticar? Nenhum. O Lula reproduz pessoalmente notícia falsa de que eu espanquei minha ex-mulher. Como se a minha ex-mulher não fosse uma mulher tão extraordinária que aceitasse passivamente, sem denunciar, uma aberração dessa natureza. Isso não foi nenhum canalha que falou, não, foi o Lula agora, recentemente. Então, desculpa, gostaria muito, mas agora vai ser o seguinte, nós vamos debater o Brasil e não tem beato, nem santo, nem ícone intocável para a minha militância. Vou juntar aqui mais algumas perguntas que giram em torno do mesmo tema. Sidney Mello, pós-graduação de Ciência Política aqui na Unicamp, pergunta, Bolsonaro é um oportunista ou uma ideia? Existe uma disputa de hegemonia no projeto bolsonarista? Tem uma pergunta aqui que não está identificada, que diz, a internet está elegendo governantes no mundo, Trump, Bolsonaro, etc. Diante do disparo do fake news, falta legislação, como competir nas eleições? Renato Maciel, analista de sistemas da Embrapa, com o contexto de guerra híbrida, de intervenção do imperialismo na América Latina e com o advento dessa ala golpista dos militares no poder, dá para ter esperança de disputarmos as próximas eleições de forma limpa? A batalha será somente no voto? E Luiz Gustavo Borges, mestrando de Engenharia Química da Unicamp, em sua opinião, o novo partido de Bolsonaro terá alguma representatividade efetiva e apoio populacional, fazendo levar a uma conjuntura política ainda mais conturbada que a de 2018? Veja, eu fico toreando na minha cabeça estes dois valores, do imperativo moral da militância e a lucidez, né, que me mostra o tamanho e a complexidade dos obstáculos e dos desafios. E, felizmente, para a minha psicologia pessoal, está vencendo todo dia o imperativo moral de a qualquer custo ou sacrifício lutar. E eu tenho esperança, porque se eu não tivesse esperança, eu também canso, né? Para mim a política virou um momento, uma coisa de muita renúncia, não tenho queixa nenhuma, mas eu nunca fiz da política meio de vida. Com 36 anos, eu tinha direito a 3 pensões, ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado, nunca aceitei receber nenhuma, e larguei a política e fui para Harvard. Pensar, estudar, escrever sobre o Brasil, enfim. Foi o primeiro libero em língua portuguesa contra o neoliberalismo. Um livro que eu escrevi junto com o professor Mangabeira Unger. E depois, agora, eu tinha saído de novo. Eu tinha aceito pela primeira vez um cargo de super executivo do grupo CSN, eu estava ganhando um salário que eu tenho vergonha de falar qual era. Era dinheiro que eu não sabia onde botar, porque sempre tive uma vida de muita parcimônia, sem me faltar nada, enfim, uma vida de classe média alta, abastada. Pois bem, larguei o emprego e fui para a rua brigar pelo impeachment. Contra, né? Contra o impeachment. Sofri constrangimento físico. Esse ministro Salles, aí do meio ambiente, botou na internet que pagava R$1.000 para quem fosse me hostilizar no restaurante tal, onde eu tinha sido visto naquela hora. E eu fiquei lá esperando. Até agora. Né? Porque essa é a característica dos frouxos. Isso por quê? Porque não sou um político. Eu estava ali
descuidado. Eu sou uma pessoa na plenitude das minhas franquias de cidadão. Faço o que eu bem quero e entendo, não devo absolutamente nada a ninguém, nunca sofri um inquérito, nem para ser absolvido, isso nada mais é do que a minha obrigação, mas eu, como diz o Gael, eu se garanto, papai. Né? Eu se garanto. Então, veja bem, qual é a esperança que nós podemos ter? As evidências são muito hostis. Porque, veja, o Evo Morales foi desestabilizado por razões que não são a falta de crescimento econômico, nem a consequência das políticas. Foi fragilizado pela fragilização da sociedade civil em função do culto à personalidade, do caudilismo, do personalismo, como centro da política. A Venezuela está extremamente fragilizada porque entra governo e sai governo e não resolve o problema da monocultura do petróleo. Então tem todo um ideário, uma retórica de esquerda, mas não tem nada de esquerda. É o velho caudilismo sul-americano, e lá eles tomaram uma prudência, qual seja que nós temos que fazer no Brasil, que a esquerda não fez, que é interferir na formação dos militares. Então o Brasil, a esquerda não fez, preferiu o seguinte, distrair os militares comprando brinquedinho para eles, e deixaram rigorosamente as mesmas estruturas de formação, e está aí 9 generais, com esse boçal desse general Heleno, que eu conheci no passado, entrega a Embraer, esquarteja a Petrobras, destrói o orçamento de ciência e tecnologia, aceita cumprir um papel sujo de gendarme do porrete americano na questão da Venezuela, tudo de sujo, entrega Alcântaras, entrega uma cota de importação de etanol, entrega uma cota de importação, sabe o que é hoje? 1/3 do gasolina, óleo diesel e gás de cozinha do Brasil importado do estrangeiro em dólar. Aí o câmbio vai para 4,20, o preço do câmbio sobe, o preço do diesel sobe, o preço da passagem de ônibus sobe. Tudo com os generais brasileiros dizendo amém, aceitaram um vice-comando das Forças Sul dos Estados Unidos. Até sob o ponto de vista de defesa, vejam, os americanos têm uma visão em que nós brasileiros somos deles um protetorado. Então nós somos uma região de influência deles e somos um protetorado, uma espécie de protetorado deles, não é? Só que no limite, se nós aceitarmos sermos um protetorado dos norte-americanos, eu falo para argumentar, nós não devemos aceitar isso em nenhuma circunstância, não faz sentido termos forças armadas. Qual é o sentido de termos forças armadas, caras, 300 mil homens em armas o Brasil tem no exército? Para quê? Se a potência militar mais poderosa do mundo nos entende como um protetorado, por que a gente não transfere para eles a tarefa de nos defender? Hein? Claro, o plano deles para as Forças Armadas é o que estão fazendo no Chile. Reprimir o povo, o que estão fazendo na Bolívia. E servir de força auxiliar da guerra contra as drogas, a qual aderimos também com casca e tudo. Ô irmão de esquerda de verdade, o Brasil tinha 270 mil presos quando o Lula tomou posse. Quando a Dilma entregou o Brasil, nós estamos com 780 mil presos, todos jovens, negros e pobres, cujo crime, 70%, foi droga. Qual é a política sanitária do Brasil? O máximo que nós conseguimos fazer foi trazer médico de Cuba, depois de ganharmos 4 eleições. Não mexemos um dedo na formação dos médicos brasileiros. Entregamos, ao longo do tempo, a qualificação dos profissionais de saúde brasileiros, não um planejamento estratégico das necessidades sanitárias do nosso povo. Entregamos às corporações. Então, a residência em anestesia é controlada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Resultado, só saem tantos residentes especialistas em anestesia, que é um elemento chave da cirurgia, que a sociedade queira. Hoje não se tem mais concurso para anestesista no Brasil. Por quê? Porque eles conseguiram, e é tarefa deles, problema deles, estou falando do ponto de vista do Estado, da política pública. Eles obrigaram o Estado agora a contratar por procedimento suas cooperativas. Então você tem uma cirurgia numa rede SUS, o cirurgião, neurocirurgião, recebe 6 mil, 5 mil, 4.500 de salário, e o anestesiologista R$ 2.500 por procedimento. 4 eleições depois que a chamada esquerda, a autorreferida esquerda, governou o país. Porra! Qual é o maior grupo privado de educação do mundo? Chama Croton, que é o nome da ilha onde morou o Pitágoras, que é a origem do Pitágoras, o centro, que é um amigo velho que eu apresentei ao Lula. Valfrido Marisguia. Eu apresentei o Valfrido Marisguia ao Lula. Na base do dinheiro público, cara. FIES e ProUni. Sabe o que é o ProUni? Renúncia fiscal. Sabe quanto é a renúncia fiscal? 20 anos depois da esquerda no Brasil, 350 bilhões de reais por ano.
Vou contar uma para vocês aqui. Sabe a Localiza? Essa empresa de locação de veículo? O dono dela chama Salim Matar. Sabe quem é o Salim Matar? Secretário de desestatização e privatização do governo Bolsonaro. Pense num careca arrogante. Pior do que o velho da Havan. E olha que eu sou da turma. Né? Pois bem, esse velho arrogante, dono da Localiza, secretário de desestatização do Brasil, vive por aí afora a esculhambar o Brasil e a tentar vender o país a preço de nada. Tem que privatizar, porque o Estado é corrupto, o Estado é ineficiente, o Estado isso, o Estado aquilo, vocês estão acostumados. E eles estão ganhando a batalha, hein? Na moral, no conceito do nosso povo, a corrupção, o aparelhamento das estatais predispôs o nosso povo à lógica da privatização. E a gente faz de conta que não aconteceu nada, porque nós sabe como é, não dá para governar se for assim. Então, a velharia da minha geração, 60 anos, virou tudo cínico. Artistas maravilhosos, gente querida, que eu sou fã. Não, mas como é, se não fizer assim não governa o Brasil? Mentira! Que conversa é essa? Que lição é essa? Que nós vamos dar para o jovem brasileiro, que só dá para governar se dividir o poder com quadrilha? Vamos lá, para fazer uma reforma, a gente bota o dedo no nariz e bota a mão na bosta. Qual foi a reforma? Sistema tributário mais regressivo do planeta Terra, mas eu estava contando a história do Salim Matar. Ele é dono da Localiza. Pois a Localiza compra, por uma dessas mágicas brasileiras, compra carro sem imposto. Renúncia fiscal. Então vai na loja, o carro, na fábrica, o carro vale 44, ele compra por 31. Contabiliza na Localiza por 31. Pega um miserável pobre brasileiro e entrega para rodar como Uber. 6 meses depois ele deprecia o carro de 31 para 25 para abater no seu passivo os impostos devidos. Das outras incidências, imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, abate. E pega esse carro rodado de 6 meses e vende por 40. Compra por 31, deprecia para 28 e vende por 40, porque não pagou imposto. De maneira que 60% do faturamento do Grupo Localiza, oficialmente contabilizado, não é locação de veículo, que é o seu core business, é venda de carro com subsídio público. 5 bilhões de reais o setorzinho leva. 350 bilhões. Se a gente cortar 20%, acaba metade do déficit público do Brasil. Lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu era ministro da Fazenda, cobrei do presidente brasileiro Itamar Franco, cobramos imposto sobre lucros e dividendos empresariais. O Fernando Henrique revoga e o lulopetismo mantém revogado. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Qual é a explicação? Lá no Ceará a gente cobra 8% sobre as heranças, que é o teto da Constituição. O Brasil cobra 4%. Os americanos cobram 40%. Essa imensa fazenda chamada Brasil, do agronegócio global, paga 1 bilhão de reais de imposto territorial rural. Umzinho. A classe média paga 20 bilhões de reais de IPTU. Qual é a explicação? O miserável que corre com a cesta do Uber nas costas, paga IPVA da motocicleta que comprou, pagando 3 vezes o valor dela em juro. Do maior juro do mundo, que 30 anos nós fazemos cobrar do povo brasileiro trabalhador. O Luciano Huck, o Dória, compra jatinho subsidiado com o dinheiro do povo no BNDES e não paga IPVA. Os iates parados na Baía de Guanabara, ou na Ilha Grande aqui, não pagam IPVA. E o Fusca do miserável que está correndo para trabalhar, paga IPVA. Qual é a explicação, 30 anos depois, botando Fernando Henrique junto? Senão a prostração a esse baronato, essa plutocracia brasileira. Então essa é a grande questão. Nós precisamos discutir, apesar das imensas dificuldades. Fake news vai acontecer, influência externa vai acontecer, a mídia brasileira, 20 anos depois, a mídia brasileira está concentrada em 5 famílias e uma igreja. Tudo isso são variantes de um problema grave. Depois que nós ganhamos as eleições. E isso é que é o lado bom que me deixa cheio de esperança. O povo brasileiro está procurando. Lá atrás, a bipolarização era PMDB, PFL. Antes era democratas e ditadura. E nós vamos ganhando. Não é? Lá depois virou PSDB, PT. Agora o Bolsonaro já quebrou. A nossa sorte, volto a dizer, é que os militares no simbólico estão no poder
Isso ajuda a gente a não ter ilusões no povo de que o militarismo, a moralidade militar, a tutela militar vão resolver o problema. Cada vez são mais imbecis e caricatos que defendem a intervenção militar. Esse bagulho de doido, né? Andando de camiseta da CBF, que é uma das coisas mais corruptas do Brasil, batendo continência, põe estátua fake da Liberdade na frente da loja do velho da Havan. Porra! E assim, eu sou pela política de desinternação de doido, mas de vez em quando eu me arrependo. Então veja, não é trivial, o bolsonarismo sem Bolsonaro já está se preparando. Por exemplo, o Bolsonaro, Paulo Guedes, está propondo congelar o salário mínimo brasileiro pelos próximos anos com emenda constitucional. Ora, se quem decreta o salário mínimo é o presidente da República por um decreto, que é um ato unilateral de administração, para que botar na Constituição, no lapso de tempo do Bolsonaro, que o salário mínimo vai ser congelado? É porque o bolsonarismo está querendo prescindir do Bolsonaro, porque está vendo que vem aí o batom na cueca, desculpa a expressão politicamente muito incorreta, das milícias do Rio de Janeiro e das rachadinhas dele e dos filhos. Então está todo mundo vendo que provavelmente o Bolsonaro não bota no fim do mandato, por conta de 1000 loucuras que foram deixadas aí debaixo do tapete, em nome do conservadorismo reacionário, doentio, patológico da elite brasileira. Mas não se preocupe, eles estão ilustrando o Dória, estão ilustrando o Luciano Huck, porque esta força da direita que saiu do armário, ela não vai voltar fácil para lá, não. Beleza. João Luiz Tonin Júnior, advogado, a reforma trabalhista e a reforma sindical estão colocando os sindicatos na defensiva. Como os sindicatos podem se renovar e contribuir para superar a crise política atual? Ricardo Gonçalves, do IE aqui da Unicamp, como reverter as reformas de Paulo Guedes, trabalhista, previdenciária, teto de gastos, e enfrentar o mercado financeiro, fuga de capitais, desvalorização cambial? Como regular a especulação do mercado financeiro, que tem graves consequências sobre a economia real? Qual o principal problema fiscal? Como reverter o déficit primário? E Antônio Carlos... arquiteto Antônio Carlos Gomes de Oliveira, arquiteto e urbanista. Quanto à dívida pública brasileira, gostaria de saber a sua posição e se é de seu conhecimento a proposta de auditoria apresentada aposentada por Maria Lúcia Fatorelli. Agradeceria entrevistá-la e trazer à luz suas propostas nacionalistas. Veja, é muito bom estar num ambiente acadêmico desse nível, porque vocês percebam o tamanho da tarefa que é ajudar o nosso povo a entender essas coisas. Muitas vezes, meu militante, simpatizante meu, ainda diz assim, o Ciro só vai nas universidades, tem que ir para a favela. Eu adoro a favela, eu venho de lá, enfim. Mas imagina com quem que eu vou conversar numa sexta ou quinta hoje? Sexta-feira, 10 horas da manhã, numa favela. As pessoas estão agarradas na luta, coitados, Deus desesperado. A universidade, qual é a razão? A universidade é que você já tem a base para entender que o debate não é essa coisa fla-flu, e sabe que existe o Vasco da Gama, que existe, né, enfim, Botafogo, e que a vida é poliédrica, né, que nós precisamos discutir de forma muito mais plural e precisamos ter uma corrente de opinião que vai fazer a mediação para explicar para o povo, porque não existe salvador da pátria, nem lá nem cá. Eu não me proponho a isso, porque eu quero sair popular do governo. Se alguém acreditar que eu chego lá, vou fazer milagre, eu saio desmoralizado como todos os outros. Para a cadeia eu não vou, eu vou para o cemitério. Estou novo demais para isso, né? Enfim, mas essa é a realidade do Brasil, não estou fazendo retórica, não. Essa é a realidade do Brasil. Só 3 presidentes terminaram o mandato na história moderna. Fernando Henrique, Lula e Juscelino. E os 3 passaram o pão que o diabo amassou. O PT propôs 8 vezes o impeachment do Fernando Henrique. Só para a gente botar aqui na cabeça, né? E eu dizendo, não façam isso é loucura, um dia desse nós vai para o poder, eles vão fazer igual, está tudo escrito. Tem artigo meu na Folha de São Paulo, etc. Por isso que eu enchi. Sabe, porque de tanto, vai lá, engole, vai lá, engole, vai lá, engole, daqui para frente é cúmplice. Eu não vou ser cúmplice do que eu não concordo. E aí vamos lá. Dívida pública. O problema da dívida pública é muito grave, mas ele tem uma peculiaridade nacional brasileira, e isso nos dá alguns escapes para essa gravidade. Qual é o tamanho da gravidade? A dívida brasileira nominal está se aproximando de 6 trilhões de reais, a dívida bruta. E aqui já é manipulação, porque dívida bruta é dívida.
E eles fazem o quê? Eles pegam a dívida bruta, descontam o caixa do Tesouro da União, descontam recebíveis, por exemplo, passivo da Transbrasil, passivo da VASP, contra a União, que não vão pagar jamais, e desconta da dívida. Ou seja, a dívida é líquida, exigível à vista, e eles descontam para fazer a falácia. Então, o que importa aqui é o conceito de dívida bruta. Nós estamos com 5 trilhões e 700 bilhões. Esse é o problema do estoque. 80% do PIB, diz o jargão internacional, e a nossa grande mídia replica. Por que o mundo refere dívida a PIB e não a tesouro? Porque ninguém paga dívida com PIB. O PIB é o conjunto de riquezas intangíveis de um país. Você paga dívida com dinheiro do tesouro. Mas por que o mundo e a literatura referem a dívida ao PIB como sintoma de sanidade fiscal? Porque, por definição, no mundo e na experiência intelectual, dívida pública é de longo prazo. Porque a dívida pública não é para ser paga. Não estou falando de calote. A dívida pública é para ser honrada no fluxo. Por quê? Porque a dívida pública é onde a sociedade hospeda sua poupança de longo prazo. Traduzindo em miúdos, o FGTS dos trabalhadores é um ativo de 100 bilhões de reais, 200 bilhões de reais, no seu valor atualizado. Então, isso daí, cada trabalhador tem uma conta vinculada, é um ativo do trabalhador e é um passivo do governo federal, que corresponde a um pedaço da dívida. A caderneta de poupança. Então, as pessoas botam o seu dinheirinho na caderneta de poupança, aquilo é um ativo que as pessoas têm, mas o governo já está usando isso para se financiar e, portanto, corresponde a um pedaço da dívida. Isso logo recomenda que a gente não tenha simplificação grosseira, nem demagogia, nem valentia de tratar esse negócio de dívida. A dívida é um assunto muito sério e delicado, porque tem a ver com a poupança da sociedade, o capital de giro das empresas, etc. Claro, tem um componente especulativo, mas esse componente faz parte do jogo, não é? Então, sob o ponto de vista de estoque, qual é o problema da dívida brasileira? Nenhum. O Japão deve 220% do PIB. Os americanos devem 120% do PIB. A Europa, por regra, 180%, 160%, 150%, 140%, 130%, nenhum tem menos de 100% do PIB. E o Brasil está devendo 80% do PIB. Portanto, em tese, não deveria ter problema. Estoque, não deveria ter problema. O problema nosso é fluxo. Como eu disse a vocês, o governo tem que ter a caderneta de poupança. Na hora que a cidadã ou o cidadão quiser retirar, o governo tem que entregar. O FGTS tem que entregar. Então, e todas as parcelas da dívida têm que ser pagas conforme os contratos. Qual é o problema do Brasil? É que nós permitimos, ao longo dos últimos 30 anos, que 1/4 da dívida brasileira, 1 trilhão e 700 bilhões de reais, vence em 4 dias. Isto é que é a aberração. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a dívida brasileira voltar àquilo a que toda dívida do mundo é. Uma dívida de longo prazo. Portanto, nós temos que fazer o que eles chamam no jargão do mercado de Asset Liability Management. Aí logo me acusam, calote. Não, nada de calote. Acabei de explicar aqui que ninguém brinca com isso. Mas eu posso perfeitamente começar a trabalhar para que a dívida tenha um perfil de vencimento de mais longo prazo. Como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, consertando o meu fluxo corrente, que é parar de inflar a dívida com déficit primário. Portanto, o realismo fiscal é um valor que a esquerda não tem, perdeu. Nós deixamos o valor da austeridade fiscal cair na boca da direita. Quando qualquer pessoa sabe que em ambiente capitalista é a sanidade do Estado, do seu ponto de vista financeiro, que vai dar o tamanho da potência que esse Estado tem de intervir para superar a violência, a desigualdade e a miséria. Ou vocês acham que a melhor rede pública de educação do Brasil, que é o Ceará, aconteceu do dia para a noite caindo do céu? Sabe quantos dias de déficit eu tenho na minha longa vida pública? Prefeito de uma capital, 5ª cidade do Brasil, governador de um estado, 8º do Brasil, ministro da Fazenda, comandante da economia do Brasil, nenhum dia. Um único dia de déficit. Como é que eu fiz no Ceará? E é o que eu quero fazer com a União Federal. Eu trabalhei o fluxo do Estado e trabalhei com 36% de receita corrente líquida livres do meu gasto corrente. Então eu tinha 36 de cada 100 reais livre para investir. E comecei o processo de radicalizar uma mudança na educação, na saúde, na infraestrutura do Estado, na industrialização do Estado. Tudo isso está tendo frutos agora no Ceará, com uma equipe extraordinária de gente que há muitos anos eu nunca mais voltei. Quando eu falo contra o personalismo, eu nunca mais voltei. Nunca mais.
E eu tinha ali 76%, 78% dos votos. Nunca mais voltei, porque acho que é preciso criar caminho para produzir outros líderes, para que o Estado tenha 12, 15, 20 pessoas melhores do que eu, para acreditar que é possível mudar a realidade de pobreza, que ainda é muito extensa lá. Como é que se faz no Brasil? O déficit público esse ano, para consertar o fluxo, é de 130 bilhões de reais. Eles estão maquiando esse déficit, vão chegar no fim do ano e dizer que foi só 80. Por quê? Porque eles estão esquartejando os ativos do país e abatendo como se fosse receita corrente líquida. Vamos lá, você está gastando mais do que pode, e aí vende a geladeira e mascara o desequilíbrio daquele mês. Aí no outro mês você continua gastando mais do que pode e vende o fogão e mascara que gastou mais. Daqui a pouco você vai estar com um gasto maior do que o ganho, e sem a geladeira, sem o fogão, sem a cama, sem nada. Que é o que eles estão fazendo aí. Isso é uma genial estratégia das elites brasileiras. Informação cultural. O Bolsonaro acabou de criar um estatal. O Paulo Guedes, sem chamar a imprensa, sem nada, botou no Diário Oficial, que eu acompanho, a criação de uma estatal. Sabe qual é a estatal? Chama NAVE. Sabe para que é? Administrar o passivo estrangulado da Infraero. Porque geniais brasileiros pegaram os 12 aeroportos que dão lucro no Brasil, e onde se cobrava a tarifa extra, para fazer subsídio cruzado, foram os militares que fizeram. Subsídio cruzado para pagar os 60 e tantos aeroportos deficitários do país. Eles entregaram os 12 que dão lucro para o capital estrangeiro e para a iniciativa privada e ficaram com 68 aeroportos de prejuízo. E agora tem que criar um estatal para administrar déficit. Então esse é o capitalismo à brasileira, que é lucro privado, prejuízo socializado para o conjunto da sociedade. Então vamos lá, como é que a gente resolve 130 bilhões de déficit corrente no Brasil? Número 1, em linha com as melhores práticas internacionais, para poder não ter nem sequer como debater. Primeiro, cobrar o imposto sobre lucros e dividendos das grandes corporações empresariais, como eu já fiz quando ministro da Fazenda. E nós podemos arrecadar até 70 bilhões de reais. Segura aí, Gisele, 70 bilhões de reais. Gisele é minha mulher que está aqui. Era 130, eu tenho que achar um dinheirinho aí para pagar isso agora. Em 12 meses, tá? Isso aqui é base ano. O Brasil fez 350 bilhões de renúncias fiscais esse ano. Bolsonaro propôs para o orçamento do ano que vem 321 bilhões de reais de renúncia fiscal. Tipo essas, por exemplo, da Localiza que eu expliquei para vocês. Eu estou propondo, que já fizemos no Ceará, em tempo de grave crise, cortar 20%. Seletiva e progressivamente, cortar 20% apenas dessa mamata de 350 bilhões. 20% de 350, 70 bi. 70 mais 70... Eu tinha deixado devendo quanto? 70. 130. Já sobrou 10, você vai pensando aí, Marco, onde é que nós vamos aplicar? Eu penso em botar um ITR progressivo, que seja assim, quanto mais intensividade a terra tenha, mais respeito ao zoneamento econômico e ecológico que eu pretendo produzir para o país, menos imposto paga. Quanto mais especular, mais imposto, é um ITR progressivo. Eu estimo que nós podemos arrecadar 12 bilhões de reais. Bota mais 11 em cima do 1 que nós temos, já tinha 10, ficou mais 21 sobrando do déficit, em 12 meses. Eu proponho que a gente faça sobre as heranças um imposto progressivo, que lá no Ceará é 8%, a gente já cobra, não perdemos nenhuma eleição por causa disso, porque mexe com 1%. Esqueça a classe média, 2, 3 milhões de patrimônio, esqueça. Quem ganha 5 milhões para mais, quem tem patrimônio de 5 milhões para mais, vai pagar um imposto progressivo sobre herança muito abaixo dos Estados Unidos. Se eu botar 20% de alíquota máxima, nós vamos arrecadar mais 15 bilhões. Bota aí mais 15, em 12 meses, certo? Eu estou propondo que a gente estabeleça um IPTU, um IPVA progressivo sobre lanchas, coisas que eu já falei aqui, dá mais 5 bilhões e 700 milhões. Quanto é que tem? Ou seja, eu resolvo o déficit, 130, e boto mais 35 bilhões de superávit primário. Isso aqui é o começo de você poder fazer o Asset Liability Management, porque se eu tenho um fluxo, eu adquiro a minha independência, a minha austeridade fiscal, a minha sobra, não é para ganhar confiança do especulador, é para não precisar mais dele. Sabe quem fez esta loucura no Brasil? Eu. Aqueles 36% de receita corrente líquida que eu tinha, ao invés de eu gastar tudo para ser mais popular do que eu já era, mais popular do Brasil, eu fui ao mercado caladinho e comprei a dívida do Ceará, que ia vencer dali 20 anos. Comprei a tempo presente. Deixei o Estado sem dívida mobiliária. Sabe a dívida que quebrou o Banespa? A dívida que quebrou o Banerj? No Ceará, eu tirei toda do mercado. E como eu comprei calado, eu consegui 34% de deságio. Então, valia 100, eu comprei por 66.
Compreende? Isto está perfeitamente praticável. O Brasil tem hoje 386 bilhões de dólares de uma reserva cambial. Nós não precisamos ter essa reserva cambial desse limite. Ela é muito cara para o Brasil, porque vejam, de novo, desculpa, ou a gente conversa, quem criou as operações compromissadas de 4 dias foi o governo do PT, e agora eu vou contar a mamata das reservas cambiais, que a turma se gaba, que o Brasil tem 386 bilhões, de fato nós temos 386 bilhões. Olha como é que nós construímos essas reservas. Excesso de liquidez no mercado financeiro brasileiro pela depressão econômica e os lucros exorbitantes dos bancos, o governo foi lá e tomou emprestado esse excesso de liquidez, pagando 14% de juros em média ao ano, e comprou dólar e botou esse dólar aplicado a zero. Percebe? Tu é muito pobre, está zangado com a tua pobreza, tem uma ideia genial. Toma R$1 milhão emprestado de um agiota, a 14% ao ano, e bota na carteira de poupança que aplica a zero. Pronto, quando tu olhar para a tua carteira de poupança, tu tem R$1 milhão. Tu é rico. Esquece que tem lá o agiota te comendo 14% ao ano. Essa é a história das reservas cambiais brasileiras. O que é que eu proponho? A gente precisa ter 200 bilhões de dólares, que é mais do que os padrões internacionais de segurança de importação, de 2 anos de importação. Portanto, eu tenho 186 bilhões de dólares, que eu pego 100 bilhões de dólares, que significa câmbio de hoje, 420 bilhões de reais, e pago a dívida. Pago quase 10% da dívida líquida. O que é que acontece se eu pagar espetacularmente uma parte tão grande da dívida com o preço do dinheiro que é o juro? Despenca, porque eu acabo a mamata que foi criada também no governo Fernando Henrique e mantida pelo PT, que é tudo que dinheiro de banco que não empresta, o governo remunera. Isso que eu estou dizendo para vocês. No Brasil é assim, se o banco não emprestar nada, sobra um monte de dinheiro no caixa do banco. Aí o governo vem no fim da tarde e remunera. Comigo acaba. Que dia que eu vou ser presidente do Brasil com o carinho dessa gente? Mas aqui está a solução. Pouquíssimos, raríssimos, talvez o único país do mundo que tem a condição de sair do seu problema, somos nós brasileiros. O problema aqui é político, não é técnico. Por isso que Salvador da Pátria não dá conta, porque eles vão fazer o diabo e não é assim. Essa ideia aí é ruim. Essa ideia aí é um absurdo. Eu propus na campanha, candidato a presidente da República, sabe por quê? Porque eu mexo com 1%, cara. 1%. Eu vou cobrar um imposto sobre lucros e dividendos. Todo mundo dizia que não, virou consenso, ninguém falou mal. Passa a eleição, esquece, ninguém fala mais nada. Aí o Paulo Guedes mete 7,5% de tributo sobre o salário e desemprego. Percebe? O problema é que, senhor, você quer servir. E no Brasil, o poder está a serviço das 10 mil famílias do baronato rentista do nosso país. Esse é o problema. Eles dominam a mídia, dominam o financiamento inescrupuloso de campanhas, e fazem a fortuna pessoal de muitos políticos de alto gabarito no nosso país. Ainda que traduzindo isso por caminhos protocolarmente legais, mas absolutamente imorais. Bom, eu vou fazer as 2 últimas perguntas. Eu serei mais breve. E porque tem muita gente querendo tirar foto com o Ciro e ele tem um horário para cumprir. E eu vou deixar de lado inúmeras perguntas de temas muito interessantes para não deixar de fazer perguntas espinhosas e amanhã ser acusado de ter sido bonzinho como mediador aqui. Matheus Valadão Lopes, estudante de economia e coordenador do Unicamp Livre, diz o seguinte: uma das questões da crise política é a forma dos políticos lidarem com as suas contradições. Você considera que errou em ter empenhado mais energia nas críticas à deputada federal Tabata Amaral do que ter criticado o senador Assir Gurkax, que cumpre semiaberto e é do seu partido? E a pergunta de Matheus Coimbra de Souza, estudante do MBL de Campinas: o que é que você pensa sobre racismo? O que acha da sua atitude de chamar o vereador Fernando Holliday de capitãozinho do mato e depois falar disso novamente? Desculpe, eu acho que é assim, nós ouvimos o Ciro até agora com inúmeros aplausos e eu acho que as perguntas são pertinentes e têm que ser feitas. O direito de resposta é dele. E falo agradecido pela pergunta, porque, veja, quem disse que eu critiquei a Tabata foi ela, porque ela está procurando um refúgio jurídico orientado por advogados para sair do partido sem ameaça de perder o mandato. Então, eu nunca falei mal da Tabata, eu dizia, como digo, que a Tabata é um tesouro. A Tabata é uma pessoa de 25 anos que tem a vida inteira pela frente. O problema dela é que ela tomou uma decisão errada.
E não foi uma decisão errada porque eu acho que é errada. É que o PDT tem um programa e uma história. Você imagina o Partido Trabalhista Brasileiro votar a favor de uma reforma previdenciária que estabelece para a mãe da Tabata, que tem uma pensão do pai dela que morreu, não é? De meio salário mínimo. Você não pode votar contra a sua classe. E esse é o problema. A Tabata, ela é uma pessoa muito, muito brilhante, mas ela é muito jovem. E o ser muito jovem recomenda humildade para você olhar as coisas, ter cuidado, se aconselhar, porque a arrogância na juventude, quem está dizendo aqui é o prefeito de Capital com 29 anos de idade. Quanta bobagem eu fiz só porque eu tinha 29 anos de idade. Felizmente nenhuma no campo moral. Sabe, eu fui governador mais jovem da história do Brasil. Eu fui eleito com 32 anos. Você imagina, com 32 anos de idade eu sou governador, chefe da polícia. Que eu via como um negócio terrível contra quem a gente devia, né, se movimentar e tal. E de repente eu acordava de madrugada com um pesadelo de que eu era responsável pela tortura. Então, o que é que eu fiz? Eu procurei compensar a minha verdura, a minha inexperiência, ouvindo, ponderando, me aconselhando, estabelece. E a Tabata não, ela ficou muito importante, muito cedo, e muita luz, muito aplauso, muita coisa e tal, e isso deformou. E ela tem um problema de dupla militância. A Tabata foi recrutada por esses movimentos do Luciano Huck. E esse é um partido clandestino, chama Renova BR, o outro chama não sei o quê, tudo partido clandestino, criado no Brasil quando a lei proibiu o financiamento privado de campanhas. Então o que é que acontece? Os partidos políticos estão proibidos de financiamento privado e o Luciano Huck, que todo mundo sabe que quer ser candidato, cria um movimento. E junta os bilhardários do Brasil e financiam esse movimento e as candidaturas e enxertam como barriga de aluguel os candidatos nos diversos partidos. Mas eles têm estatuto, têm direção, têm disciplina interna. E ela chegou, só soube depois, chegou no PDT de São Paulo e obrigou algum companheiro nosso a assinar que concordava que ela tinha dupla militância, vamos dizer, primicialmente comprometida com esse grupo. Então a única ponderação que eu fiz para ela é que ela está no partido errado. E eu não estou falando para ela o que eu não fiz. Uma das críticas mais duras que fazem a mim é a minha inconsistência partidária, que é uma tragédia. Por quê? Porque quando eu colido com a contradição do partido, eu saio. Eu ajudei a fundar o PSDB, fui o primeiro e único governador eleito pelo PSDB nas eleições de 90. Ajudei a fazer o Plano Real, fui ministro da Fazenda. Ajudei a fazer o Real na hora mais crítica. Aí o Fernando Henrique assume e faz o oposto do que pensou, escreveu, e manda esquecer o que ele escreveu e pensou, bota o Democratas na vice, está tudo certo, mas não era o que nós tínhamos proposto. O que é que eu faço? Eu vou embora. Todo boboca no Brasil faz um partido, eu nunca quis fazer um. Por quê? Porque eu sou de coletivos. Aí eu entro no PSB, o PSB volta a favor do impeachment da Dilma. O que é que eu faço? Eu considero comovidamente que a Dilma foi um governo desastrado, mas não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Olha a minha consciência. Então eu fui lutar contra o impeachment, apesar de achar o governo da Dilma o pior governo, agora o Bolsonaro vai ganhar, o pior governo da história do Brasil. Aí eu saio, de novo, né? Então, é só o que eu recomendei para ela. O Assir Gurkax, meu companheiro, ele foi condenado numa sentença que nós, do partido, consideramos profundamente injusta. Dessas que acontecem. Quando é por Lula, todo mundo acha que há lawfare, mas quando é um pobre que não tem a notoriedade, aí você esquece que existe lawfare no Brasil. Então, ele foi condenado lá em Roraima por um negócio que ele não tem nenhuma responsabilidade, que é um negócio de comprar ônibus, com renúncia fiscal, porque não sei o quê, não tem nada a ver com dinheiro roubado, nem coisa nenhuma, e nós temos, então, essa confiança que ele está sob júdice e que ele vai ganhar os recursos finais quando for possível. Qual é a outra parte da pergunta? O holiday. É assim, ó, crítica política é uma coisa que nós não temos só o direito de fazer, franqueado pela Constituição, nós temos o dever de fazer. Então, este país passou 350 anos com a escravidão. Foi o último país do mundo que aboliu a escravidão. E o legado do escravo no Brasil é contemporâneo. 76% dos presos no Brasil são jovens negros pardos das periferias do Brasil. 80% das vítimas de violência no Brasil são jovens negros, negros e pardos da periferia pobre do Brasil. Um negro exercita o mesmo trabalho de um branco e recebe menos de 70% do salário pela mesma jornada, pela mesma natureza de trabalho.
Portanto, a questão do combate à discriminação, ao racismo, é uma questão de compromisso moral de todos nós. E aí, de repente, não me importa, não quero nem sequer promover. Vocês acham que eu estou preocupado mesmo com o feriado? Não estou preocupado. Eu estou preocupado é com valores. Então, repare qual é a minha preocupação com valores. De repente, São Paulo elege um negro, cuja proposta é, as formais que se conhecia para a eleição dele. Esse negócio de denunciar racismo é mimimi, aspas. Minha primeira proposta, repetida agora, é revogar o Dia da Consciência Negra. Esse negócio de cota para negro é uma impertinência que eu não concordo, temos que revogar isso. Aí eu disse, perguntado, porque eu também não tomei iniciativa, diante desta exemplaridade prática, que ele se comportava como os capitães do mato se comportavam na história do Brasil. Só que eu conheço a história do Brasil. O que é o capitão do mato? O capitão do mato era um negro humilhado, destruído na psicologia dele, que passava a servir ao patrão, ao dono de escravo, e era usado para chicotear, prender, matar, torturar, estuprar negros. É claro que é uma metáfora forte, mas é uma metáfora forte que não tem intenção de ofender um garoto que está começando a vida. A minha intenção é ferir o estigma. A minha intenção é fazer ter vergonha quem não faz a luta contra a discriminação e o racismo no Brasil. Essa é a minha luta. E ele que se ferre. Apenas para registro, há dezenas de mensagens aqui para o Ciro, então, não, além das perguntas, que eu não li, porque seria impossível registrar todas, são todas encaminhadas a ele, né? E mais uma ali, posso passar as outras também. Agradeço muito a presença, se o Ciro quiser ler, fica à vontade. Não, vou fazer só uma homenagem ao Fernando Salles. É você, Fernanda? É só porque ela é conterrânea. Ô, sua linda. Médica pela Unicamp, parabéns, venceu. Exemplo para a nossa tropa lá. Não vou nem registrar aqui os carinhos que ela mandou para mim, porque é a mesma tribo, sabe como é? A gente lá na tribo se perdoa. Um abraço. Essa bandeira aí eu adoro, viu? Mostra aí, a bandeira do Ceará é a bandeira do Brasil com a marca dentro. Por isso que eu sou muito fanático do Brasil. Vamos ter saído daqui, eu não consigo.